Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Lodge e esse é o podcast Conversações, iniciando a sua segunda temporada. E o primeiro episódio dessa nova temporada está especialíssimo. Eu tenho a honra de receber o advogado, professor e escritor Francisco Tenório, que está presente aqui no nosso estúdio. Tenório, seja bem-vindo ao podcast Conversações, iniciando a nossa segunda temporada. Muito obrigado, Lodge. É um prazer estarmos aqui no seu programa e espero que possamos trazer boas reflexões, críticas, para abrir a mente das pessoas nesse nosso bate-papo. Com certeza, Tenório. Você que esteve aqui na nossa primeira temporada falando do seu curso, que a gente vai falar também um pouquinho ao longo desse podcast, mas hoje a sua presença aqui é sobre um assunto muito importante que tem ganhado relevância nas redes sociais, com algumas declarações até de autoridades referentes à situação Israel-Hamas. Para a gente começar, eu queria que você fizesse uma avaliação inicial dessa construção de narrativas, tanto de lado A, de lado B. A gente sabe que essa questão da polarização ainda existe no país, a gente vivencia isso. Hoje, dia 26 de fevereiro, ontem, no caso, dia 25, nós tivemos inclusive um ato de um candidato que participou recentemente das eleições presidenciais. Então, eu gostaria muito que você falasse sobre essa questão envolvendo Israel e o Hamas. Como você vê? Então, Lodge, nesse podcast, eu estou aqui mais como um cristão e uma pessoa que estuda a Bíblia, que lê a Bíblia, que fala do Evangelho de Jesus, do que propriamente como profissional, como um advogado ou um escritor que fala de temas jurídicos. E eu quero falar como ser humano primeiro e como uma pessoa que acredita em Deus e em Jesus Cristo, tá? E acredita na Bíblia. E eu tenho que começar lembrando que a Bíblia nos alerta de que o povo muitas vezes peca por falta de conhecimento. O próprio Jesus falou assim: vocês pecam ou vocês cometem erros porque vocês não conhecem o poder de Deus, que está ligado à questão da vida espiritual, da presença do Espírito Santo, e não conhecem as Escrituras. Erram por não conhecer a Escritura. E eu estou vendo muitas pessoas falando coisas absurdas, tanto de um lado quanto do outro, nessa polarização que você chamou, por desconhecimento da fé que elas, perdoem a expressão, acham que professam, tá? Esse é um problema gravíssimo. Vou começar com uma frase bem simples. Deus é amor. Se Deus é amor, como é que nós podemos, compactuar ou ficar defendendo o lado A e B enquanto pessoas inocentes, população civil, mulheres, crianças, estão sendo mortos covardemente, tá? É uma questão que eu deixo para o nosso público. Como é que aquelas pessoas que dizem serem cristãos, seguidores de Jesus Cristo, defendem atos que geram morte? Se Jesus é vida, Deus é amor, como nós podemos aceitar grupos que propagam ódio dizerem que são cristãos? E outra, mentira no seio da comunidade que usa o nome de Deus. Jesus falou assim: eu sou a verdade. O diabo é o pai da mentira. E nós vemos pessoas usando o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, para propagar fake news. Isso me preocupa demais, Lodge. Eu quero que o nosso público reflita sobre isso. Certo. Me dá um exemplo de uma fake news. Um exemplo de uma fake news, tá? Muito simples. Ontem, nós estamos gravando esse programa numa segunda-feira, dia 26. Talvez quem nos acompanhe vá assistir a estreia dia 27, 28, mas no dia seguinte ao ato de protesto da direita, do grupo político mais ligado à direita, na Avenida Paulista.
números da manifestação. Você tem fake news, tanto do grupo que foi manifestar, inflando números até 750 mil pessoas, 800 mil, e você tem grupos também da esquerda mais extrema diminuindo o número de manifestantes, falando que tinha lá 30 mil, 20 mil, quando, e aí eu procurei várias fontes, tá? Eu encontrei um número lógico da USP, que fez um estudo técnico dizendo que eram 185 mil manifestantes, mas para ou supervalorizar ou para desvalorizar, inflam esses números. Outro exemplo que nós podemos dar aí, não é um só, pegam a fala de um político de maneira isolada, presidente Lula, por exemplo, que falou contra a tragédia em Gaza e dizem que ele está contra o povo judeu. Ele não falou contra os judeus, ele não falou também contra os muçulmanos, ele não defendeu nem o Hamas, nem o Netanyahu. O que ele falou foi uma frase demonstrando ali, claro, de improviso, as pessoas pegam expressões soltas, mas condenando o morticínio na faixa de Gaza. Tá? E aí eu não estou preocupado em saber quem está certo e quem está errado. A minha preocupação é crianças estão morrendo, civis estão morrendo. Eu peguei um boletim, esse número aqui não é preciso, porque você está falando em uma situação de guerra ou de massacre extremo, como queiram chamar. Alguns vão falar, se você usar a expressão holocausto ou genocídio, isso vai ofender, mas não importa, a desgraça que está acontecendo, tá? Nós tínhamos até ontem, isso dados de organizações médicas internacionais. Do lado de Gaza, 29.692 mortos. Desses 12.300, mais ou menos, crianças. Isso porque nós não sabemos quem está sob os escombros. Desses 29 mil, 12.300 crianças. E 99% população civil. Na Cisjordânia, que não tem Hamas, 406 mortos, 105 crianças, feridos, 69.879. E na Cisjordânia, 4.600. Do lado israelense, 1.376 mortos, feridos, 2.962. Lembrando, no lado israelense, os mortos e feridos são basicamente vítimas do atentado terrorista do Hamas, naquele evento que era até organizado por um brasileiro e foi o estopim no 7 de outubro, para desencadear esse ataque que não está derrotando o Hamas, mas está aniquilando a população civil palestina. Ou eram vítimas daquele atentado terrorista, ou são militares. Você quase não tem vítimas civis. E aí eu questiono, como é que nós podemos dizer que defendemos um lado ou outro quando crianças estão morrendo? Jesus é vida, não é morte. Nós esquecemos o foco. Deus é amor. O cristão de verdade, ele devia funcionar como uma cruz vermelha, não é apontando o culpado ou inocente, era procurando salvar vidas da morte, da desgraça. Agora, você acha que a questão ideológica ela está influenciando muito nesse sentido? Muito mesmo. E mais, não é só questão ideológica. Me perdoem a expressão, mas é a burrice, a falta de conhecimento, a fragilidade emocional e psicológica, intelectual das pessoas que se deixam manipular por interesses escusos. Exemplo... Isso de todos os lados. De todos os lados, mas hoje o que se destaca mais é o lado que se diz cristão. Sabe por quê, Lodi? Não tem como. Para você que está me assistindo, eu espero uma conduta errada de todo mundo. Sendo que, daquele que diz que não crê em Deus, que não crê em Jesus Cristo, a probabilidade dele me decepcionar é maior. Mas o que acontece é aquelas pessoas que usam o nome de Deus e de Cristo, tá? São aquelas que mais decepcionam.
Os que dizem que estão andando no caminho certo são os que estão cometendo as maiores aberrações, e muitas vezes por desconhecimento, ou é porque são manipulados por um líder corrupto e escuso que procura defender os seus interesses e não servir a Deus e à igreja. Exemplo simples, tá? Há um interesse no meio evangélico, em especial neopentecostal. Eu falo isso como evangélico, porque a marca Israel, e aí eu estou usando marca lato sensu, tá? Porque o radical, aquele que ele não quer ouvir a verdade, ele pega expressões soltas nossas e tenta usar uma palavra, tipo, ele falou, a marca Israel não está patenteado. E não é lato sensu, tá? A marca Israel dá lucro para os líderes evangélicos. Por quê? Vou começar aqui, ó. Óleo ungido de Israel. Campanhas com temas de Israel. Usa-se o nome Israel de maneira equivocada para justificar a conduta de alguns líderes. As caravanas para Israel, e agora com escala em Dubai, que são altamente lucrativas, né? Para visitar as terras bíblicas, que deve ser maravilhoso. Ir lá no Rio Jordão, conhecer Belém, que nem Israel não é na Cisjordânia. Mas deve ser muito bom passear por Israel, pela Cisjordânia, no Egito, na Jordânia, terras bíblicas. E aí, se fosse para falar das terras bíblicas, também conhecer no Iraque a cidade de Ur, onde Abraão nasceu, o Irã, a Pérsia, onde Daniel exerceu seu ministério no exílio, a Grécia, onde Paulo pregou, a Turquia também, lar de muitos dos apóstolos. Então, o tema Israel vende muito, porque tem Jerusalém, são lugares que a Bíblia menciona. Então, dá lucro para os líderes. E, claro, há uma troca de interesses aí. Eu lembro que nós temos líderes evangélicos brasileiros que são tratados como visitantes nobres do Ministério do Turismo de Israel. Isso já foi documentado no passado. E as campanhas que trazem água do Rio Jordão, óleo de Israel, o vinho lá das videiras de tal lugar, enfim, isso dá lucro. E aí interessa, tá, a alguns líderes manipularem o povo, para fazerem o povo acreditar que quando a Bíblia fala orar pela paz em Israel, é ser conivente, e não é. Orar, o Israel da Bíblia é muito diferente, apesar de estar geograficamente mencionando aquela região, o Israel da Bíblia é muito diferente do Estado moderno de Israel, criado depois da Segunda Guerra Mundial, com fins de criar uma terra específica para os judeus, refugiados, vítimas do Holocausto nazista. Mas o da Bíblia não é esse. O Israel da Bíblia não era um Estado secular moderno. Era o povo judeu da época, que era aquele povo que acreditava no Deus de Abraão e servia o Deus de Abraão. E aí, o nosso conceito de Estado moderno com rei, inclusive, não foi uma boa escolha, mas eu falo depois, Lodi, para você perguntar e eu beber um golinho d'água. Certo, tudo bem. Então, não, muito importante essas informações. E já que você entrou nessa questão de localização, de citação, uma coisa é o governo de Israel, outra coisa é o povo de Israel. Sim. Eu acho que isso também é uma das questões que está sendo colocada de uma maneira como se tudo fosse no mesmo pote. Não é. E o que está gerando, inclusive, muitas desavenças em redes sociais. A generalização dá margem para manipulação, tá? Até porque uma coisa... Eu vou usar expressões aqui, não é muito técnico, mas só para aclarar. Uma coisa é o governo do Estado de Israel, que eu hoje abomino, tá? Eu comparo e falo com todas as letras. Para mim, Netanyahu hoje é pior do que o diabo, porque o diabo ele veio com essa função, matar, roubar e destruir. Um ministro de um país era para governar e servir o povo.
e não para produzir uma carnificina, uma desgraça na vida de milhares de crianças, mulheres e população civil inocente, porque ele tem um espírito maligno, dominador e colonizador, que quer subjugar os outros e tomar a terra dos outros. Tá? Minha opinião. Netanyahu, para mim, é pior que o diabo, mas ele não representa o povo de nacionalidade israelense. Lembremos, nem todo mundo que é israelense é judeu. Tem israelense árabe, tem israelense de outras etnias, e nem todo israelense comunga com essa atitude do governo atual de Netanyahu. Nós tivemos, anteontem, protestos massivos em Tel Aviv contra o uso do dinheiro público para financiar uma guerra que está vitimando civis inocentes. Se o exército do Estado de Israel é tão preparado, por que para derrotar o Hamas não usa a inteligência, ao invés de praticar um massacre coletivo? É uma questão que eu deixo. Outra coisa é ser judeu de etnia, a pessoa que tem a descendência lá do judaísmo, e o judeu de religião, de fé, que pratica a religião judaica. Eu não sei se você sabe, mas é possível uma pessoa não judia de etnia, inclusive, ser convertida ao judaísmo, tá? O que acontece é, nós temos miscelâneas no Brasil, em especial no meio evangélico, porque isso dá lucro. Igrejas judaizantes que esquecem, primeiro, que Deus é amor, que Deus é vida, que Deus é paz. Os crentes cumprimentam com a paz do Senhor Jesus, ou a paz de Deus. E como é que você vai falar de paz de Jesus e paz de Deus se você está defendendo um massacre? Outra coisa, esquece essa ideia de que é que lá é o povo escolhido, a Terra Santa. A Bíblia nos mostra, pensa em Jesus, que o véu do templo foi rasgado. Jesus mostrou que quem fez a boa obra na sua parábola foi o samaritano, que era um impuro. Jesus mesmo falou que a adoração a ele não era nem no monte, nem em Jerusalém. Por quê? Porque nós não devemos ter lugares de peregrinação. Não é a terra que é sagrada, nós é que santificamos a terra, quando adoramos em espírito e em verdade. E outra coisa, esse negócio de falar, é porque fulano de tal é escolhido de Deus, é o nosso ungido, é o que vai defender os valores da família. Pensem bem, quem é ungido de Deus de verdade? Porque, olha, pelo que a Bíblia me fala, e até no Antigo Testamento, o sacerdote, né, o rei escolhido por Deus, tinha que ter um comportamento moral ilibado, tá? E o que nós vemos hoje, me perdoem, são crentes falando que aquele político é um homem de Deus, mas, não vou dar nomes aqui, é o político que defende a família homem de Deus, mas ele já casou e divorciou sem motivo 3, 4 vezes, porque a mulher ficava velha e ele pegava uma mais novinha, tem filho de mulher casada e, enfim, né, já foi flagrado aí em algumas situações. Então aquele pastor que também o pastor ostentação, que já foi flagrado algumas vezes entrando no Bahamas ou no Motel Dunas. Tá? Então, cuidado. Boa parte das lideranças, não todas, estão corrompidas ou fizeram da casa de Deus um comércio. Pode ver que quem crucificou Jesus foram fariseus, foram os sacerdotes da época, ungidos, que crucificaram a Jesus Cristo. Nós temos hoje uma inversão de valores que não dá lode, tá? Porque as pessoas não estudam a Bíblia, as pessoas não conhecem a Bíblia e têm dificuldade de interpretar textos simples, aí ficam reféns de um líder manipulador. Agora, vamos falar do outro lado. A gente acabou de falar a questão do exército de Israel, mas é importante a gente frisar Sim. também que o Hamas também tem a sua parcela de culpa
Tem, e tem Muito que grande. ser punido. O que não pode é, para combater o Hamas, fazer uma desgraça na vida da população civil. Cadê o serviço de inteligência? Numa guerra, morrem pessoas, mas morrem soldados. Tá? Onde você tem uma... que não é uma guerra, porque eles estão atacando a população civil desarmada. Tá? E isso gera uma revolta e fabrica com que jovens que sobrevivem a essa tragédia se tornem traumatizados e alvos de serem captados por organizações terroristas. O serviço militar israelense, se quisesse agir contra o Hamas, poderia, com observadores internacionais, tá, para documentarem tudo, fazer uma incursão tranquilamente por terra e fazer como uma blitz, uma batida, revistando ponto por ponto até pegar todo mundo do Hamas. O que Agora, você está querendo dizer é que não seria necessário um massacre não. desse tamanho para poder atingir o E a objetivo. inteligência tem capacidade de fazer isso. Com Mas por que infiltrados. esse massacre? Porque tem interesse em tomar a terra. Porque há uma mentalidade em uma parcela da população que eles são o povo escolhido, o povo intocável. E que Israel tem que ser do Nilo ao Eufrates. E que todo mundo que está ali é inimigo. Porque usam textos bíblicos de maneira deturpada. Isso por parte de quem está no poder. Por parte de quem está no poder e, infelizmente, de parte dos líderes evangélicos que apoiam essa desgraça que está acontecendo hoje. Não tem outra expressão, é uma desgraça. Quando você vê crianças perdendo membros, tá? Pessoas morrendo de inanição porque não deixam nem ajuda humanitária entrar. A gente tem acompanhado, inclusive, o drama da própria OMS. Sim. Médicos Sem Fronteiras, que tem enfrentado muitos desafios para poder levar assistência. Vou lhe dar um exemplo de inteligência que eu lembrei agora que funciona. Bin Laden estava escondido em uma cidade superpopulosa do Paquistão. Tá? O governo Obama, quando identificou, não bombardeou o Paquistão. Não atacou a população civil. Eles fizeram um trabalho de inteligência para, por via aérea, invadirem a casa onde estava Bin Laden e, claro, matá-lo. Porque ele era um terrorista. Eu até sou contra terem matado Bin Laden ali, porque a Bíblia condena matar alguém. E no momento que ele foi pego, ele estava, em tese, pelo que eu li nas notícias, desarmado e encurralado. Ele não tinha como escapar. Tá? Acho que houve um excesso. Não estou falando que ele é inocente, não. Acho que ele devia responder justamente... perante o Tribunal Penal Internacional e a Justiça Americana pelas vidas que ele matou em Nova York e Washington, e na Pensilvânia. Tá? Mas foi morto, no caso. Mas ele foi morto a queima-roupa. É porque aí é esse o problema. Nós falamos uma frase do tipo: o Bin Laden, quando estava encurralado, não era para ter sido morto. Ele está defendendo o terrorista. Ele é inimigo dos Estados Unidos. Vão falar até isso. E não é. As pessoas, infelizmente, quando são manipuladas, elas criam um perfil de agressividade onde ela não aceita e ela é treinada para não ser desprogramada. Então, quando você chega com algum argumento ou vai tentar explicar, ela começa a gritar, a alterar ou pegar uma frase solta para poder, com isso, quebrar o diálogo e impedir que você entre na mente dela com seu argumento e a obrigue a refletir, a confrontar informação e argumento. Você acha que falta muita reflexão por parte da sociedade? Falta muito e falta... O nosso problema é educação, tá? E somado a isso, o interesse de grandes grupos que querem que siga assim. E, inclusive, grupos que fazem as pessoas pensarem que elas estão sendo bem cuidadas e que aquele líder quer o bem delas, quando, na verdade, não. Vou dar um exemplo pessoal, tá? Isso que aconteceu essa semana com Lula, que fizeram uma charge dele como macaco, porque ele falou contra o genocídio ou a carnificina, enfim, a morte de civis, eu passei por isso. Tá? Fizeram uma charge minha como um chimpanzé me criticando. Qual foi o contexto? Tá? Todo mundo sabe, há alguns anos atrás, eu era amigo
do apóstolo Nação Joaquim, líder da Luz do Mundo, uma mega igreja mexicana. Fui lá, inclusive, 2 vezes, fiquei hospedado na casa do Nação e o apoiava a igreja dele até o dia que eu descobri, depois que ele foi preso e depois que eu tive acesso ao processo, porque eu respeito a presunção de inocência, um amigo meu foi acusado, era meu amigo, de pedofilia, mas eu não vi provas. Me falavam argumentos que era perseguição bem convincentes. Ele não tinha nenhuma sentença, eu não tinha acesso ao processo. É meu amigo, vou escrever uma tese defendendo, né? Não foi prisão em flagrante, nem nada, até o dia que chegou para mim o original do processo. Eu vi, realmente ele é um criminoso, hoje condenado, preso na Califórnia. E eu falei, vou romper com a instituição dele, com ele, porque eles creem cegamente no líder e não existe essa disruptura entre a liderança ser substituída e a instituição permanecer. Rompi. Um membro fez uma charge minha, tipo aquela, e botou a minha coisa como um chimpanzé me agredindo. Se você pegar a carta que eu publiquei na época no Facebook, explicando que eu estava rompendo com eles e as razões e motivos, você vai ver ali insultos dos piores tipos, tá? E eu passei a ser vítima de ataques de ódio. Eu só não fui vítima de ataque de agressão física, como eles praticam no México contra dissidentes, porque aqui no Brasil eles não têm presença expressiva. Mas o pior de tudo, eles acham os membros da instituição que estão fazendo bem. Por quê? Eles foram programados para acreditar que o apóstolo é ungido de Deus e o apóstolo não peca. E que todos os membros devem defender o apóstolo, e ele usa uma expressão como leões ferozes, leões rugindo. E aí as pessoas, por isso, defendem cegamente, chegando a agredir. Teve uma reportagem no México, eu tenho esse vídeo em casa, uma pessoa pregando na rua, chamou o apóstolo deles de falso profeta e os membros da igreja agrediram fisicamente e achavam que estavam fazendo obra de Deus. E aí, para melhorar a imagem da igreja, começam a mentir, dizendo que a igreja faz uma obra social que não faz, que a igreja tem mais membros do que tem, está mentindo, e acham que estão fazendo bem, porque foram manipulados. E desprogramar uma pessoa manipulada é quase impossível. Sempre fica uma sequela. Até porque ela acredita cegamente naquilo. Sim, sempre fica uma sequela. Eu vou te falar, eu já fiz parte de uma igreja de dono e eu era um fiel daqueles que seguia cegamente a instituição. Quando eu era jovem ainda. Até que um dia, minha mãe falou, meu filho, bota um propósito com Deus de ler a Bíblia todo dia. Mas não é ler sequencial, do Gênesis ao Apocalipse, estudando. E quando eu botei um propósito de ler a Bíblia todo dia, eu comecei a confrontar algumas doutrinas, porque eu ia lendo e via que, isso aqui está deturpado, isso aqui também. Eu comecei a questionar e notei que não gostavam quando eu questionava algumas coisas. Por quê? Eu não lia um versículo isolado, eu fazia uma leitura hermenêutica, anotações. Então, eu comecei a me desprogramar, mas até hoje eu tenho uma sequela. Agora, só um parênteses. Uhum. A gente está falando do seu caso, você é uma pessoa que estuda a Bíblia, é um estudioso, é um escritor, enfim. Claro, nós temos muitos fiéis dentro de ministérios, de igrejas que leem também a Bíblia, que entendem, interpretam bem, ok. Agora, vão pensar naquela pessoa que não tem a prática de estudar a Bíblia, uma pessoa que segue a Cristo, que acredita na existência de Deus, que tem a sua fé, que a gente respeita todos os tipos de fé, crença, enfim, a gente respeita, lógico, eu particularmente, claro, tenho um respeito muito profundo. Agora, essa pessoa que não tem essa prática de ler a Bíblia ali diariamente, de maneira assídua, ela chega na casa dela do trabalho, ela liga a TV, vem aquela enxurrada de notícias referentes a Israel, ao Hamas, enfim. Ela recebe aquele monte de informação. Onde eu estou querendo chegar? Você acha que a mídia também tem
uma contribuição significativa para que essa pessoa receba informações deturpadas? E se você, e só para complementar a pergunta, e se você tem percebido isso nessa questão? Sim, a mídia tem uma parcela grande de culpa e aquilo, as pessoas que não têm uma visão crítica, uma posição de questionar e conferir, como a Bíblia fala dos crentes bereanos, tá? E ser bereano não é conferir só o texto bíblico, é conferir a informação. Eu, por exemplo, graças a Deus eu falo, além do português e espanhol fluente. Eu não sou nativo, mas leio, escrevo, falo sem problema nenhum. Eu procuro sempre comparar a notícia em 2 ou 3 canais diferentes quando é uma notícia polêmica para poder tirar uma conclusão. A pessoa que não busca isso, tipo, assiste só o Jornal da Record, claro que ele vai ver notícias pró-Israel, porque é um canal de uma igreja neopentecostal que usa temas judaizantes. Tem o Templo de Salomão, a Fogueira Santa de Israel. Mas sendo que existe, como a gente falou há algum tempo aqui no podcast, existe o governo de Israel e existe Israel. Israel da Bíblia. Só que joga-se tudo no mesmo pacote. Joga-se tudo como se fosse tudo... Porque dá lucro. É mais interessante. Então, ou seja, nesse caso, um dos jornais. É um dos jornais. Quando e se a eu for pro liga... Globo, aí eu já vou ter uma notícia já com uma outra tendência, que vai usar esse confronto. A Globo até defende direitos humanos, mas eles vão tentar responsabilizar quem não tem nada a ver ou criar crises ali em cima. Por quê? O noticiário da Globo, pelo que eu noto, ele tem um foco em influenciar o mercado financeiro. Jornalistas como Miriam Leitão, Mara Luque, o próprio Merval Pereira, eles quando falam, eles influenciam os movimentos do mercado. Então, o que interessa ao mercado nós falarmos da guerra, tá? Quando, se você comparar as notícias, você vai ver que há pontos comuns, e esses pontos em geral são verdadeiros, o número de mortos, os ataques, e naqueles pontos que divergem, questione quem está certo. Ou será que os dois estão fabricando conclusões para defender os seus lados? E o que me deixa mais chocado é que a gente está falando de fabricação de conclusões, de construção de narrativas, enquanto nós estamos aqui, por exemplo, gravando esse podcast, conversando aqui... E também formando opinião. Não, além disso, acho que mais do que isso, agora deixando de lado um pouco a questão de formação de opinião, crianças continuam morrendo. Sim. Pessoas civis continuam morrendo Sim. dentro de uma catástrofe que a gente não sabe nem quando termina e se vai terminar. Sim. E assim, o que você vê como futuro? Qual é o futuro disso? Lodi, o futuro, as consequências são muito graves, tá? Eu acredito muito que há possibilidade de paz e amor entre judeus e palestinos. Eu lembro, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas de mais idade que viveram na Palestina, não foram muitas, tá? Famílias de judeus, amigos e árabes. Antes da criação do Estado palestino, quando era um protetorado britânico, os judeus e palestinos viviam em paz uns com os outros. E já havia um movimento de judeus migrando para aquela região por fatores históricos, a terra dos antepassados e tudo mais. Mas quando eles chegavam, eles compravam terras e imóveis dos palestinos. E aí é um movimento, eu vou usar uma expressão que não é técnica, vou ser apedrejado dos dois lados, mas eu vou dizer que era uma espécie de um sionismo natural, não era agressivo. Se chega um fluxo de estrangeiros naquela região onde aqueles árabes moram há 2000 anos, tá? Porque a diáspora foi há quase 2000 anos atrás. Chegam com recursos, compram um imóvel, me oferecem uma oferta, eu posso vender ou não. O problema é, os árabes que não quiseram sair, tá? Depois da resolução da ONU, foram tirados à força. E isso, inclusive, viola um princípio bíblico do Antigo Testamento, que é judaico. Eu lembro que quando Acabe e Jezabel queriam a vinha de Nabote, ele falou, eu não vendo.
E pela lei de Deus, ele tinha direito de continuar com a vinha dele ali e nem o rei poderia tomar a sua terra. Então, o ato correto do povo judeu que quisesse migrar para a região ali da Palestina, Cisjordânia, chegar, constituir Estado judaico, respeitar a propriedade adquirida de quem estava ali e comprar terras. Ah, não, aqui nós vamos precisar muito. Existe uma figura jurídica que é a desapropriação por interesse do Estado, mas é uma desapropriação remunerada, paga o justo valor. E outra, ele é habitante da terra igual você. A Bíblia ensina que o povo judeu, no reino de Israel antigo, tinha que tratar bem o estrangeiro, o órfão, a viúva e o peregrino, porque eles foram peregrinos no Egito. E eu não vejo esses valores no atual governo e militância do Estado de Israel moderno. Eu via no governo de Bibi Netanyahu, que dialogava de maneira civilizada com Yasser Arafat. Mas os que tinham esses valores de paz e harmonia e amor de Deus incomodavam tanto que foram mortos. Lembre que Bibi Netanyahu... o presidente israelense na época foi assassinado no atentado... Yitzhak Rabin, perdão. Eu estou confundindo os nomes. Yitzhak Rabin foi assassinado num atentado por um israelense de extrema-direita. Porque ele se dava bem com Yasser Arafat e apregoava a convivência pacífica entre irmãos. Arafat e Yitzhak Rabin defendiam o fim daquele muro que separava judeus e palestinos. E um foi morto por terrorista. Um foi morto. Veja que situação. E hoje a gente tem esses extremos. E você acha que a tendência é radicalizar cada vez mais? Infelizmente, eles estão no poder. Agora, eu acredito que vão cair porque hoje, graças a Deus, existem as redes sociais e a internet. Nós não estamos limitados à informação da grande mídia de rádio e televisão. E com isso, nós não podemos mais esconder como... Na época, o Holocausto nazista, que não matou só judeus, ciganos, negros, testemunhas de Jeová. Esses não eram por raça, inclusive arianos, testemunhas de Jeová, por sua crença, eram levados a campos de concentração. O genocídio armênio não foi televisionado. O genocídio belga no Congo não foi televisionado. O genocídio alemão na Namíbia não foi televisionado. Hoje as pessoas veem em tempo real e nós continuamos de braços cruzados ou mentindo, negando a verdade, nos preocupando em tomar partido para ver o que vai dar vantagem. Gente, a vida vale mais, tá? Eu duvido que hoje Jesus Cristo seria bem recebido pelo governo de Israel. Sabe por quê? Porque Jesus ia pregar, deixar vir as minhas criancinhas, não pode matar, a gente tem que vencer o ódio com amor, o mal com o bem. Se o Hamas atacou, o princípio cristão é vencer o mal com o bem. Eu já li isso algumas vezes, muita gente escreve sobre isso nas redes, que se Jesus voltasse hoje, fatalmente seria sacrificado de novo. Sim, olha, ele seria expulso de muitas igrejas evangélicas. Sabe por quê? Porque ele ia chegar, ia falar assim, igual aconteceu, Cabo da Ciolo, eu lembro desse episódio, aconteceu lá em Santa Catarina, nos Gideões. Ele ia chegar numa igreja que está com os cofres cheios e ia falar: pega tudo e vamos dividir com os necessitados, os refugiados de guerra, os que estão morrendo nas tragédias. E os pastores líderes dessas igrejas gananciosos iam ficar loucos. Porque Jesus ia mandar, como ele mandou lá, o moço, arruma aí o pão, e virou para os apóstolos e falou: olha, agora vamos dividir, mas não é suficiente. Provavelmente iam dar a mesma desculpa. Se Jesus entrasse hoje numa mega igreja que tem recursos e falasse assim:
pega tudo e vamos socorrer o povo, não vou nem falar do povo de Gaza, as crianças do leste do Congo que estão perecendo, sendo escravizados na mineração ilegal. Vamos para lá, tem mais de 100 mil pessoas lá morrendo nas minas. Ah, Jesus, mas se a gente fizer isso vai quebrar a igreja. É muito caro, não dá. Vamos levar comida, vamos encher navios e levar comida para o povo do Iêmen que está morrendo de fome, de desnutrição. Ah, Jesus, não é suficiente. Não, não tem problema, eu multiplico. Quando tem amor de Deus, Deus abençoa e multiplica. Agora, na avareza, nunca vai ser suficiente. Porque o líder vai sempre achar, não, que tem prioridades para manter na obra. Quando a prioridade é a vida, tanto espiritual quanto material. Você acha que hoje a vida é cada vez mais banalizada? Sim, principalmente a vida dos pobres e dos menos favorecidos, tá? Eu tenho certeza que se hoje, Deus me livre e me guarde, tá? Eu tô andando na rua, sem querer eu me acidento e eu entro numa UPA para ser atendido com um machucado, digamos, na perna, porque, sei lá, um cachorro me mordeu, né? As pessoas vão olhar para mim e eu vou pegar minha carteirinha de advogado, eu vou ser bem atendido. Mas se morderem uma criança de rua, o cachorro morder, a criança chegar lá sem ninguém, chorando, talvez vão mandar o guarda botar para fora. Perceba que eu nem falei um mendigo adulto. Uma criança de rua sozinha, entrar chorando toda suja, fedendo e mordida por um cachorro, vai ser posta para fora. Tá? Porque as pessoas olham assim e julgam. Tá? A vida de um, infelizmente, acaba valendo mais que a vida de outro. Isso é muito triste. Eu queria até falar uma frase específica aqui, mas eu não vou falar em respeito porque é um cliente meu e eu tenho o dever de segredo. Mas seria o melhor exemplo de que a vida de um vale menos que a do outro, tá? E eu ouvi isso, tô saindo da guerra para falar de novo lá do caso do pedófilo mexicano, tá? Quando as vítimas nos Estados Unidos são crianças brancas e yankees, em geral a pena é de prisão perpétua. As vítimas desse apóstolo eram todas latinas. Ele só pegou 16 anos. Mesmo com crimes, alguns muito bárbaros. Por quê? Porque, infelizmente, a justiça, inclusive nos Estados Unidos, ainda vê a vítima branca, de ascendência europeia com um olhar, a vítima negra ou a vítima latina com outro. E a vítima oriental, eles olham para os dois lados. Se for um CEO tecnológico, tem um olhar. Se for um imigrante chinês, indocumentado, aí ele olha com outro. E agora, Tenório, eu quero, desde já, te agradecer muito pela presença. Para a gente fechar, eu não poderia deixar de citar a questão do seu curso Direito das Igrejas, que inclusive tem algumas novidades. O curso já está para ser lançado agora. No caso, seria o lançamento, ele aconteceria no ano passado. Nós tivemos a gente até vários percalços. E aí, não só pela questão também de percalço, mas a gente falava aqui em off antes do estúdio que você também fez um aprimoramento com relação às disciplinas, com relação ao curso. Ele vai ser lançado agora, tem uma previsão, esse final de fevereiro, início de março, o lançamento desse curso, que tem alguns módulos extras, inclusive tem mentoria. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Então, primeiro, para quem viu na rede social, é bom deixar claro que nós tínhamos uma previsão inicial de lançamento no ano passado, mês de setembro. O curso estava todo gravado, mas nós tínhamos uma parceria com a agência de publicidade. E quando nós estávamos já para lançar, surgiu uma oportunidade muito boa com a Agathos Play, que é uma plataforma não só de streaming, mas a Agathos, ela envolve também gravador, é um grupo, né, na verdade, com de mídia com vários serviços, e eles também estão entrando no mercado de cursos online. E nos ofereceram uma parceria muito boa para nós regravarmos o curso lá, porque o estúdio deles é assim, de última geração. Aí você regravou Aí nós tivemos que regravar tudo do zero,
né? Certo. Eu até briguei na época com o produtor, o Lodi lembra desse fato, porque eu tive que regravar tudo no estúdio deles, Aí tá? você Mas fez, com uma no baita caso... tecnologia. Certo. E Tá aí, tudo com pronto isso, agora. Agora tá tudo. Os primeiros módulos estão prontos e editados já. Maravilha. E aí, nessa regravação toda, nós resolvemos fazer algumas alterações. Como o curso era muito extenso, nós dividimos em módulos para ficar mais fácil e mais acessível até no preço, né? Que entre comprar 5 módulos num valor menor e fazer o curso em 5 etapas, vamos botar uma por mês ou 2 por mês, é mais em conta do que você pagar o curso completo de uma vez só, e isso Certo. encarece. E até a questão de volume de horas-aula, que aí você tem como fazer um cronograma. E gravamos conteúdos bônus, em cada módulo um conteúdo bônus. Então, em um deles, eu não lembro agora a ordem de qual dos 3 que eu gravei, nós falamos sobre a questão da rádio pirata. Por quê? É um tema afeto a muitas igrejas de periferia que se envolvem com emissoras comunitárias, entre aspas, né? E algumas são realmente rádio pirata, e aí depois o pastor é responsabilizado. Sobra para a igreja. Eu mesmo hoje, eu tenho 2 clientes, eu terminei recentemente o trabalho, e o outro, eu estou fazendo um acordo com o Ministério Público porque ele praticou o crime de rádio pirata. Graças a Deus não vai ser condenado porque eu consegui negociar com o MP uma não persecução. Mas tem um módulo, tem outro que eu falo sobre a questão LGBT, que mais uma vez eu volto naquele tema. Eu falo do ponto de vista jurídico, o tratamento que as igrejas dão à temática LGBT. Mas a Bíblia ensina que nós devemos amar ao próximo. E eu vejo cristãos fazendo ataques de ódio ou discriminando a pessoa homossexual. Quando a Bíblia condena, e aí eu sou dessa crença, eu acredito assim, a prática homossexual é pecado, eu não discuto isso. Na sua visão. Na minha visão. Mas isso não me impede de eu ser amigo do homossexual, ter amizade com ele, respeitá-lo, amá-lo. Ele é um ser humano como eu. E Jesus falou para a gente amar o próximo. Ele é meu próximo. Tem um médico que eu tenho amizade nas redes sociais, brilhante. Eu reconheço ele como o maior infectologista do Brasil. Ele é homossexual. E eu tenho um respeito, uma admiração pelo trabalho dele como médico incrível, salva vidas. E pessoa de uma ética ilibada. Agora, espiritualmente, eu discordo, só que eu tenho que separar o que é reino de Deus, o que é a vida secular. Ele não é obrigado a seguir a minha fé e as minhas crenças, até porque não é por força nem por violência. Quando nós tentamos converter na marra, nós fabricamos ou fanáticos ou falsos cristãos, que por medo, tá, ou por conveniência, vão ser nominais ali na igreja, mas de trás dos panos eles não vão ter uma vida cristã. Certo. E aí, com relação ao curso, então, com esses módulos, em breve as pessoas podem acessar a agora plataforma da a Agathos Play deve estar lançando, não acredito que saia agora, que nós já estamos fechando fevereiro, deve ser março, com certeza. Eles vão estar colocando o primeiro módulo e aí vai ter uma sequência de lançamentos. E, claro, quem fizer todos os módulos vai ter conteúdo bônus. O livro também já está atualizado, nós vamos lançar pela plataforma L Livro, já é a 5ª edição, tá? Tá faltando só, o editor me falou que tá faltando uma diagramação lá no arquivo. É um negócio assim, eu não entendo da parte técnica de edição. Eu escrevo o conteúdo. E vai ser lançado também, provavelmente, entre o final de março e iniciozinho de abril. Tá? E aí, se as pessoas quiserem também tirar dúvidas, conversar, além de possíveis mentorias, você está com o seu Instagram liberado. Sim, o Instagram, qual @ Licenciado Francisco, e só lembrando que é o que eu ia falar. Além do curso online completo, nós vamos ter mentorias de temas pontuais que nós vamos ministrar ao vivo, ou por Google Meets ou Zoom, aí é o pessoal da produção que está organizando para a gente,
para nós termos essas aulas específicas, encontros de 1, 2 horas com a mentoria. E vamos ter também, provavelmente, 2 eventos presenciais, tá? Um aulão de sábado completo, que eu ainda estou vendo a agenda também com a produção, tá Perfeito. bom? O nome do curso? Direito das Igrejas. Direito das Igrejas, um curso não só para líderes religiosos, mas também para a sociedade em geral também, que quiser saber mais. Quero te agradecer muito, Tenório, por você ter vindo nesse primeiro episódio da segunda temporada do Conversações. A gente falar de um tema tão importante. Quero te agradecer e que você esteja mais vezes aqui com a gente. Muito obrigado, Lodge. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu amo o povo judeu, eu amo o povo palestino e o povo árabe, eu amo meus irmãos muçulmanos que sempre me abraçam com muito carinho lá em São Paulo. Eu amo também os meus irmãos cristãos evangélicos, mas eu abomino o ódio, a mentira e a violência. Tá bom? Que Deus abençoe a todos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Perfeito, Tenório. Eu te agradeço muito e agradeço você que nos acompanhou também. Pode seguir o nosso canal no YouTube, confira os nossos conteúdos, compartilhe o nosso Instagram, podcast Conversações também. A gente vai ter sempre cortes ali. Tem muitos materiais legais que já estão lá, inclusive. Você pode conferir. Compartilha com os amigos. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Vem com a gente. Até o nosso próximo episódio do podcast Conversações, segunda temporada.